Olá, tudo bem? Como é que foi a quinta-feira? Pô, a quinta-feira andou, né? 2.800 pontos direcionais. Às 15h50, das 15h50 às 16h05. Ué! Esse é o ingrediente especial, né? Do nosso bolinho, do nosso suco de mini índice. Qual é o ingrediente especial, pessoal? Qual é o ingrediente? A aleatoriedade que eu sempre falo. Pode acontecer um grande movimento 9 da manhã, pode acontecer às 11, pode acontecer meio-dia, pode acontecer 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, pode não acontecer nada. Mas vamos lá! Eu vou te mostrar tudo o que aconteceu no mini índice e no mini dólar. E vamos para as notícias de amanhã. Tchau, não tem notícias. Vamos para o 60 minutos mini índice. E vou chamar atenção para um ponto muito especial aqui. Por que é especial, né? Cara, porque eu aprendi, e eu já tô aprendendo, por exemplo, no mês de março, eu prestei muita atenção nisso. Geralmente, cara, quando... Esse aqui é o suco de mini índice, pra quem não conhece. Bancos, Petro, Vale e juros futuros. Esse é o suco de mini índice, o que compõe o mini índice. Se juros futuros estiverem diferentes dos demais, ok, tá certo, os demais estão mandando, a gente vai olhar sempre pra aquele lado ali, procurar entradas naquele sentido. Perfeito. Hoje sim, hoje não. O que aconteceu? Aquela variação ali do seu lado esquerdo, essa variação aí, ela passou o tempo inteiro negativa. Só a Petro estava positiva. Todos os outros estavam negativos. Mas o IFR e a montagem do candle diário indicava a compra desde o início da manhã. Do início da abertura do avista às 10 horas da manhã. Ele fez um pullback gigantesco. A partir das 10 horas ele começou a indicar compra. Sim, compra. E a variação dizia que era venda. Então assim, é mais um grande aprendizado, pessoal. Primeiro, a gente enfrentou várias dificuldades para operar com esse setup hoje, porque eles não estavam andando pro mesmo lado, eles não estavam se conversando. O ideal é que o IFR esteja abaixo, que os candles estejam subindo, né, indicando alta, e a variação esteja em alta. Perfeito, é isso que a gente quer. IFR mais baixo, preferência 25%, 30%, os candles indicando compra, e a variação alta, né, pro alto, compra. Quer dizer que a gente tem a confluência para fazer operações mais seguras, né, e obviamente juros futuros negativos, né. E hoje não foi assim. A variação ficou toda vendedora, sempre vendedora, mas o IFR e o candle diário de cada ativo do suco do mini índice marcava compra. E ele foi andando de arrasto na compra, até que chegou um horário que ninguém mais acreditava em nada, simplesmente explodiu 2.800 pontos. Eu vi as notícias, não tem nada de diferente, não tem nada de especial, tá tudo normal. Então, pelo menos até agora. Vamos ficar sempre de olho nisso aqui. Dito isso, vamos observar o mini índice, porque o mini índice estava fazendo um movimento muito elegante, aparentava que ia fazer uma quebra de estrutura, né? Lembra que a gente conversou ontem sobre isso? Nós tínhamos Onde é que foi que ele quebrou? Ele quebrou aqui fez isso. Então, aqui ele iria quebrar a continuidade alta. Aqui seria a mudança da característica do preço. A mudança da característica do preço para a compra seria aqui. Ele foi lá, mudou a característica do preço, então ele quebrou aqui a estrutura, mudou a característica do preço, quebrou a estrutura agora de novo. Cara, se manteve lá naquele suporte bate-fofo, né? Quando eu imaginei, inclusive eu vendi aqui, né? E tomei um stop, né? Eu tomei 3 stops seguidos, depois fiz um movimento de 1.000 pontos. E depois fiz alguns movimentos meia boca aí que me deixaram com menos 200 pontos, infelizmente. Hoje foi um dia de loss, não consegui ler esse mercado da maneira correta. O fato é que agora ele virou ao contrário de novo, fez um baita de um movimento. Eu não gostei desse candle aqui, esse candle aqui de 60 minutos, nossa, foi desagradável pra cacete. Não sei se ele vai conseguir romper ele lá, mas vamos ficar de olho, porque ele mudou a característica do preço, quebrou a estrutura. Teoricamente, ele deveria continuar quebrando essa estrutura. Se ele perder esse fundo, ele muda a característica do preço para passar a ser vendedor de novo. A gente não quer isso. E ele fechou o gap mais novo. O bom disso tudo é que tem um gap mais velho, mais antigo, lá no alto. Então, aqui a gente tem um gap antigo. Aquele gap de 3.500 pontos. Isso me interessa. Ele se mantendo dentro desse suporte bate-fofo. Lembra que a gente tinha conversado outro dia que a gente não poderia perder esse ponto aqui? E se perdesse, teria que voltar para ele. Ele voltou. Ele perdeu e voltou. Fez um pullback e foi reto. Quase chegou nesse topo. Ainda enxergo. Compra. Vamos pro diário aqui pra dar uma olhada nele. É isso que a gente quer, ó. Esse é o tipo de candle que a gente quer. Quase rompeu, né, cara? Não foi perfeito. Perfeito seria se esse candle tivesse, ao invés de ter esse pavio superior aí, tivesse esse candle preenchido pro alto no lugar desse pavio aí. Perfeito, porque a sombra inferior fez o trabalho dele. Me violinou ali, me deu um prejuízo, mas tá tudo certo, não tem problema. Amanhã é outro dia. Não sei se eu vou conseguir operar amanhã, porque amanhã eu tenho que trabalhar. Cara, eu vejo compra ainda, eu sei, a média tá apontando pra baixo, mas, cara, eu vejo compra ainda. Deslumbra aquele topo lá em 197.000 pontos. Depois eu vou mostrar ali a rotação de pêndulo, que também me interessa. Nossa, a garganta fodida. Vamos para os 5.000 ticks. 20. Aí. E aí, estou vislumbrando esse ponto aqui, ó. Lembra que a gente afastou ontem pra dar uma olhada nisso? Lembra desse range aqui? Lembra dessa rotação de pêndulo? Hã? O que foi para baixo, foi para cima. Aumentou o pêndulo um pouco.
fez a rotação, aumentou esse pêndulo e adentrou o range. Então a gente teria uma grande possibilidade, uma grande probabilidade de ele buscar a rotação desse range através desse pêndulo proporcional para, talvez, quiçá amanhã, fazer uma cesta que goste de correr, que é muito raro no mercado brasileiro. No mercado americano é fantástico sexta-feira, brasileiro não, mas pode acontecer. E ele pode tentar entrar naquele range de 3.500 pontos lá no alto. A gente já sabe que ele não pode perder esse fundo, porque ele vai mudar a característica do preço para efetivamente virar vendedor. E ele rompendo esse topo aqui, ele tem um caminho muito bom para retestar topos, só chegar, talvez, nessa regiãozinha aqui, ó. Seria fantástico. Mas o mercado nos reserva várias pegadinhas. E essa pegadinha aqui foi linda, minha. Tomei ele muito. Acredito que ele possa fazer essa reversão. Acredito que ele possa fazer. Já, na verdade, sim, pra mim já está nessa reversão, né? Fez um movimento bem forte aqui de queda, né? O grande problema aqui é esse cara fazer as duas pernas para um pullback parrudo e fazer a terceira perna proporcional. Igual essa aqui. Aí nos quebra as pernas. Aí desfaz toda essa história. Isso não é bom. Mas por que eu baixei para ticks? Que diabos a gente opera em ticks? Ticks refletem volume financeiro. Isso aqui é volume financeiro. Isso aqui é um grande exemplo de volume financeiro. Tu estar numa operação dessa e ver os candles fazer esse tipo de movimento muito rápido, num curto espaço de tempo, isso é volume financeiro adentrando o recinto. E tu tá numa operação dessa, tu sai do risco muito rápido. Tá? Dá uma olhada que os candles aqui estão todos espremidinhos, fazendo, né? Cada subidinha dele é suada. Ele fazia um pullback, aí ele subia, ele fazia um pullback. Isso aqui chama-se violinadas. Ele anda. E agora ele vai, ele rompe topo. Ele violina. E ele diz que agora vai. E ele violina. Não, mas agora ele vai. E violina. E agora? Violina. Agora? Violina. E aí do nada ele vai. Pura manipulação. Você tem que estar de olho nesses movimentos, né? Provavelmente nesse meio de campo aqui tinha um range nesse meio de campo. Ó. Entrou ali, consolidou. Fez um movimento pro alto. Eu gostaria que ele fizesse a rotação desse pêndulo aqui. E voltando ao assunto dos ticks, porque diabos operamos em ticks? Operamos em ticks porque ticks refletem volume financeiro e padrões que se repetem o tempo inteiro. Então a gente vislumbra nos ticks a provável entrada. Vamos tirar do risco bem rápido usando volume financeiro e padrões que se repetem. Aliado a isso, a gente utiliza os setups de Joseph James para ter uma confluência. Quais setups, Ney? Quais são esses? Bom, são eles. Crown Reversal, Pullback, Força, principalmente Bull e Bear Trap. Isso que aconteceu aqui foi uma Bear Trap. Pegou os caras desprevenidos, deu uma pedrada pro alto, aí na sequência já voltou. Então, mercado desbalanceado, muito perigoso, meu setup não fechou. Acabei ficando irritado, tomei 13 stops, nem era pra ter tomado 13 stops, pra ter tomado só 2 no máximo. Tomei 13 stops, depois eu fiz a quarta operação vencedora, que me entregou 1.080 pontos direcionais. Entregou um pouco mais, entregou 1.600 ou 1.700 pontos, que foi nessa regiãozinha aqui. Entramos aqui, saímos aqui. Isso aqui deu 1.000 e poucos pontos. Olha, 1.000 pontos. E alguma coisa, 1.018. Excelente. Mas tomei muito antes, né? Então, a ideia aqui é aliar os conceitos de Shock BOS com o setup de Joseph James, né? Por isso que eu comprei aqui. E aí não soube segurar, né, cara? Abre um gap de baixa, fecha o gap no mesmo candle de abertura, né? Aqui nos 25 mil ticks. Cai mais um pouquinho. O último ponto da quebra da estrutura foi aqui. Aqui ele mudou a característica do preço. Lá em cima mudou a característica do preço. Tomei minha posição aqui, na quebra da estrutura. O stop era pra estar aqui, tava muito longo. Esse stop aqui tava de 600 pontos, 600 e poucos pontos. Tava mais, na verdade. Eu fechei... Não, 400 e pouco, eu não me lembro. Tava pesado, eu tive que fechar a operação. 500 e poucos pontos, Talvez tenha fechado um pouco antes. Mas ele chegou a andar quase 900 pontos. Não dava pra segurar tudo isso. E eu fechei. E aí nesse ponto aqui, ó, a gente consegue enxergar setup de Joseph James. Qual é o setup de Joseph James? O primeiro teste, na média de 21. Vendedores tentam derrubar. O segundo teste, vendedores tentam derrubar. Vão mais baixo. Olha isso aqui, que beleza. Isso aqui sabe o que é e que eu não enxerguei? Só estou enxergando agora. Isso aqui é uma Bear Trap. Esse setup é Bear Trap. Você toma posição num candle que destoa dos outros, que é esse aqui, ó. Eu me antecipei, poderia botar o seu stop aqui, deixar o mercado andar. E aí ele ia te entregar meros 1.900 pontos. Isso aqui é uma Bear Trap aliada a Shock e BOS, mudança da característica do preço e a quebra da estrutura na sequência. Aqui foi a mudança da característica do preço, que foi a quebra da estrutura, aliada ao setup de Joseph James de Crown Reversal. Então, Crown Reversal. Um Crown Reversal, que não é uma Bear Trap. Desculpa, eu tô cansado, a cabeça tá explodindo. E é isso. E aí, se você quiser saber mais, eu tenho um videozinho ali na minha página principal que se chama Aprenda o Fundamental. A gente aprende as técnicas de Shock BOS e os setups de Joseph James. Tudo num vídeo só, 1h e 50 minutos. Tem que sentar a bundinha numa cadeirinha, botar um fonezinho, se concentrar e estudar sobre isso. Eu entrego tudo de graça ali.
E aí, se você achar interessante, vem comigo nessa incrível aventura. Vamos ver o que a gente consegue identificar aqui, cara, de movimentos prováveis. Ele quebra a estrutura aqui. Aqui seria a mudança da característica do preço. Esse aqui é o último pivô validado dessa alta. Ele vem aqui, muda a característica do preço e não faz nada. Faz nada. Aqui não tem nada. Aqui ele tá só gerando liquidez para fazer algum movimento. O bom é que ele mudou a característica do preço. Para ele dar prosseguimento à venda, ele tem que quebrar essa estrutura ali embaixo. Ele tá bem no meio do range. Eu gostaria, sinceramente, que ele continuasse o movimento de alta. Porque se ele chega nessa região aqui e muda a característica do preço nos 60 minutos, cara, aí fudeu com tudo. Ele vai fazer mais do mesmo igual a hoje, sabe? Vai fazer um movimento de baixa, faz uma alta, faz um pullback, limpa todo mundo, fica chato de operar assim, porque não tem muita direção. Apesar de que ele andou 1.900 pontos ali. E aqui nessa bear trap, ó, que também tá muito estranho, ele entregou 2.000 pontos. 700, 2.000 pontos, 2.230 pontos, é. Mas assim, estranho, cara, estranho. Pra ver se eu conseguir enxergar alguma coisa aqui. Vou tentar mapear ele por aqui, minha câmera tá bem na frente. Quebra a estrutura pra vir pra baixo. O último pivô validado é esse cara aqui. Aí ele só ia quebrar a estrutura aqui. Aí ele quebra a estrutura, o último pivô validado fica esse cara aqui. Ele vai lá e muda a característica do preço, tenta um novo ataque, não faz nada, tenta outro ataque, não faz nada. Na real, não tem nada aqui. Nada que a gente pudesse identificar. O setup de Joseph James tem 2 tentativas falhadas aqui. Vem mais baixo, passa pra baixo desse prior. Não tem... Cara, não tem nenhum. Talvez aqui, ó, esses 3 candles aqui poderia tomar uma atitude nessa região aqui. Agora que já aconteceu, falar é fácil, né? Esse aqui não destoa dos outros, né? Esse aqui seria uma probabilidade pra retestar esse topo aqui. Bem complicado esse movimento aí. Pura manipulação, né? Pura manipulação. A ideia é não perder aquele fundo ali e continuar rompendo esse topo. Se ele romper esse topo, meu amigo, ele tem toda essa estrada pra andar, ó. Tá vendo? Se ele rompe esse cara aqui, se ele efetivamente vira um comprador assíduo, rompe esse topo aqui, com vontade, ele busca aqui, ó. Pode ter certeza. Ele vai fazer essa rotação aqui. Então a ideia seria vir na compra, mas vamos ver como é que ele vai funcionar amanhã. Eu não sei se eu vou conseguir operar amanhã. Não tem muita função pra fazer, mas seria isso, cara. Seria isso. Tacar na compra. A priori. Observando o suco de meninos. Vamos ver como é que ele vai se portar. Como é que esses caras aqui vão se portar. Eles vão andar pro mesmo lado. Qual que vai ser a confluência entre FR, o candle diário e a variação do dia, né? Isso aqui é importante. E é isso. Vamos para a off? 60 minutos. Mini dólar. Mini dólar fez o mesmo esquema, né? Mudou a característica do preço, né? Foi lá embaixo. O cara foi muito louco. Muito louco. Aqui. Esperto aqui para entender o que ele fez. Então ontem a gente estava vislumbrando aquela quebra de estrutura lá em cima. Ele quebrou a estrutura aqui garantido. Ele mudaria a característica do preço nesse ponto aqui. É isso? Não é isso. É isso aqui. Ele quebra a estrutura ali. A mudança da característica do preço passa a ser aqui. Muda a característica do preço. E na sequência que ele faz, quebra a estrutura. Apota. Volta para dentro. A mudança da característica do preço fica nessa regiãozinha aqui. Temos um gap aberto também pro alto, igual o índice. Muito legal. Tá tentando voltar pro canal, ó. Aquele canalzão lá de 2025, ó. Pra, sei lá, tentar um ataque nesses fundos aqui, ó. Hoje eu vi a Panda Clear pegar 40 pontos, cara, no dólar. Depois entregou tudo, mas fez um baita de um movimento na abertura. Um movimento lindo. Então, sei lá, aqui, né, e entendendo que ele pode ir bem mais baixo, né? O problema é que tem aquele gap lá em cima, e gaps são abertos para serem fechados, pode ver. Abriu o gap, fechou, abriu o gap, fechou, abriu o gap, fechou. São vários dias. Cada quadradinho desse é um dia. Ele pode buscar lá, né? Ele pode retestar aquele topo. Mas é isso aí, ó. Tá nesse range aí, ó. Eu marquei esse range hoje, ó. Puta de um range, em cima de um suporte, querendo escapar desse canal de baixo. Tá aqui o canalzinho de baixo desenhadinho. Querendo escapar desse cara. Ele quer sair, mas não consegue. Ele volta pra dentro. Ainda vejo venda. No diário, fica muito claro que é venda, né? Ele tenta se defender de todas as maneiras, mas não consegue. Não consegue. Isso aqui é 2025, ó. Olha lá. Abriu 2025 ali, ó. Capotando. Entrou nesse canal de baixo, tentou escapar com tudo. Capotou-lhe. E os caras do JP Morgan, como eu já disse outras vezes, seguem dizendo que o valor real dele frente à nossa moeda é entre 4,70 e 4,80. Ele tá sobrecomprado. Não tá sobrevendido, ele tá sobrecomprado. Ele vai continuar caindo. Devagarinho, o dólar cai atirando. Isso aqui anda muito louco, ó. Fez uma alta absurda e voltou. Tudo. Voltou pra dentro do canal. Venda total. Mas muita atenção nesse gap aqui. Esse gap aqui tá legal. Vamos para nós. 5.000 tickets. Mini dólar. Afastando ele bem lá. Olha a pedrada que ele deu. Tá vendo? O gap lá em cima. Tentou um ataque. Mapeamos essa pedrada. E o gap tá lá. Aberto, sangrando. Tá vendo onde ele foi? Tá vendo onde ele pode ir? Você está vendo onde esse cara pode fazer a rotação desse pêndulo?
2 hands, sim, 2 hands. Eu tô marcando esse hand aqui de baixo. Por que o de baixo, né? Porque o de baixo é o último, é o magnético. Esse aqui é o secundário. A gente não dá muita bola pro secundário. E se ele fizer essa rotação? Tá vendo? Ele vai em 5,11, meu amigo. Vai em 5,23. Ele vai a 5,11. Pode fazer isso. Tchau. Tchau. O mercado é cíclico. Ele se repete de tempos em tempos. Você só tem que pegar o ponto certo da entrada, depois proteger a operação e tocar ele reto. Como já dizia Joseph James, operar entre 2 hands é muito chato. Eu achava que aquele hand de cima tinha morrido, mas não morreu, porque ele voltou pra lá. Muito forte. Hoje mesmo ele voltou pra lá. Então, assim, não tem o que fazer. Tem que aceitar que são 2 hands. Então, a gente tem um hand primário. Esse aqui. Então, esse aqui é o hand atual. E esse aqui é o hand secundário. E ele tá entre eles. O dólar tá difícil. Tá mais difícil que o índice de operar, cara. Na boa. Tá vendo a forma como ele vai descendo? Tá vendo como ele fica preso na média de 21? Tá vendo como ele vai escorregando na groselha, mas sempre preso, né? Tipo, ó. Aqui ele afasta, né? Dá uma olhada. Aqui ele afasta um pouco, né? Faz um movimento de alta. Aqui ele junta. Junta. Tá vendo? Aqui ele dá uma afastadinha. Junta de novo. Afasta um pouco. Muito chato de operar esse cara aqui. Mas tudo bem. Retestou fundo. Retesta fundo. Aqui é um ponto importante pra gente ficar de olho. Retestou esse fundo. Não foi bem fundo, mas assim, um fundo onde ele efetivamente fez um movimento direcional, tá? Foi lá e retestou ele. Agora a gente tem que ver qual vai ser o ataque daqui. Ele faz um pullback próximo desse prior. Capota, a gente tem muito interesse. Porque ele confirma a região dos 60 minutos para ter confluência, para quebrar a estrutura e tocar, para fazer um movimento de baixa bem direcional. Tipo aquele pêndulo ali. Tudo que ele andou para cima, ele anda para baixo. E se ele não faz isso? Se ele volta pro alto? Bom, tudo que ele pode fazer é retestar esse topo aqui. A gente pode ter uma saída orquestrada nessa região aqui, ó. Tá tendo gás para fazer isso, né? Isso é fato. Ele tá entre 2 hands. Qual hand que ele vai fazer o breakout? Vai ser o de cima? Vai ser o de baixo? O de baixo? O atual. O de cima é o secundário. Geralmente ele não dá muita bola pro secundário, mas... Isso aqui são futuros tupiniquins, louco. Futuros tupiniquins tem o ingrediente especial desse bolinho que chama isso mesmo, a aleatoriedade. Ele pode fazer como ele pode não fazer. Hoje eu não apostei no rompimento de topo. Eu saí exatamente no topo com 1.000 pontos. Ainda saí no prejuízo. O que aconteceu? Andou outros 900 pontos pra cima. E se eu não saio? Eu posso apostar. Ele vai lá e volta lá na minha entrada, me toma todos esses 1.000 pontos e me deixa chorando num canto em posição fetal. Então, aleatoriedade é o nome do jogo. Tá muito mais propício pra vender, mas é aquela história. Se ele chegar nessa região aqui, em cima do hand secundário, e passar com muita violência pra lá, se ele abrir um gap de alta, passar por cima dele, faz um pullback, diz que vem, diz que não vai, diz que vem, e toca ele reto, fudeu. Ele muda a característica do preço, e na sequência, ele quebra a estrutura, aí ele vai retestar esse topo. E se ele entrar dentro aqui, desse gapzinho aqui, pode buscar aquele topo lá, fechamento do gap, aí fudeu. Aí realmente, aí vira pra compra e o índice vai capotar. E raras são as vezes que eles andam pro mesmo lado, a gente já sabe disso. A gente já viu isso acontecer várias vezes, né? Eu já vi nesses 3 anos de operações, meu amigo. Pô, começando o 4º ano, já vi acontecer várias vezes eles estarem andando pro mesmo lado. Ou tipo, o que o índice fez esses dias. O dólar caía, o índice caía. O dólar subia, o índice não fazia nada. Acontece. Atenção, muita atenção. Muita atenção na sexta-feira. Muita atenção na sexta-feira. Sexta-feira a gente não pode brincar. Não com esses ativos tupiniquins futuros aqui. Esses caras aqui são sinistros. Então, pode correr? Pode correr. Pode fazer um puta de um movimento direcional amanhã. Eu teria a expectativa disso? Não. Só se ele tiver muito direcional. Se o suco do mini índice estiver ali entregando um movimento bom para compra, ele empinar a motoca, o dólar vier capotando, perder fundo, fazer um movimento seguir, se afastando da média de 21, com volume financeiro, aí tudo bem. São raras as sextas que ele faz isso. Então, muita atenção, muito foco. Perdemos um pouco hoje, mas estamos no lucro, não tem problema. Março tá sendo bem desafiador, mas tá sendo excelente. Tô adorando. É o 4º ano nessa brincadeira e tá bom. Muito obrigado, uma boa noite. Volta lá amanhã. Não vou fazer live amanhã, talvez eu não opere amanhã, volto só na segunda, porque eu tenho o quê? Isso, o Profit Tour em Balneário Camboriú, sábado. Tchau.